Aí, para falar sobre esse assunto que tem aí, como a reportagem mostrou, dividido opiniões, a gente recebe a partir de agora a promotora de justiça, a doutora Cláudia Maria Raposo da Câmara, que é titular da 54ª Promotoria de Justiça de Saúde. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda aqui ao A Crítica Notícia. Boa noite, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente está vendo aí que esse assunto é bem polêmico, né? Tem mexido com as posições aí de muita gente, muitos pais pensam de uma forma, outros pensam de outra. Eu queria saber da senhora, como alguém, né, que conhece aí muito bem, muito mais do que a gente, inclusive a legislação, essa exigência do passaporte da vacina para ingresso nas escolas, ela é algo considerado legal? Pode ser considerada legal? Ela é legal, sim. Na verdade, isso não é novidade. Sim. Na verdade, o Ministério Público, ele atua nessa questão da baixa cobertura vacinal já há alguns anos, né? Que nós percebemos que esse movimento antivacina, ele não é novo. Assim, a pandemia e a vacina contra o coronavírus só trouxe isso mais à tona, né? Trouxe a flor da pele, mas esse movimento ele é mundial e ele já acontece há alguns anos. Em 2018, nós tivemos aqui na cidade de Manaus um surto de sarampo, uma doença que já tinha sido erradicada em razão da baixa cobertura vacinal. Então, desde 2018, já existe uma recomendação do Ministério Público, dirigida à Censa, SEDUC e à CEMED, que fosse exigido no ato da matrícula, não é nem o cartão de vacinação, é uma certidão dada pela sala de vacinação das unidades básicas de saúde, porque isso traz para a gente uma informação fidedigna sobre a situação vacinal daquela criança, entendeu? Então isso já vem sendo exigido, não é um documento que vai impedir o acesso, ninguém vai deixar de ser matriculado se não apresentar, ninguém vai deixar de frequentar a escola, nenhuma criança ou adolescente vai deixar de frequentar a escola se não apresentar, mas a ideia é que algum tempo depois as escolas façam o levantamento das crianças que não apresentaram essa documentação para que sejam adotadas providências cabíveis. Para que possam passar prazos assim, para isso, né? Eu queria só tirar mais uma dúvida nesse ponto. O fato do Ministério da Saúde colocar essa vacina na nota técnica como não obrigatória, muda alguma coisa nessa? Não muda. Nós temos duas decisões do Supremo Tribunal que entendem que a vacina é obrigatória, que não é inconstitucional você cobrar, né, você exigir, e que como ela já foi aprovada pela Anvisa, como tem uma lei federal que traz a vacina como uma medida profilática contra o coronavírus, ela pode ser exigida sim, e que é um direito da criança e um dever dos pais, e que não há essa justificativa de princípios filosóficos ou religiosos que impeçam a obrigatoriedade da vacina. Você não pode obrigar a pessoa a tomar, né, pegar a força e aplicar a vacina, mas adotar medidas que levem aquela pessoa a se vacinar, você pode, como por exemplo, para o retorno ao trabalho, as empresas, o próprio Ministério Público exigiu que nós apresentássemos o cartão comprovando que nós tomamos a vacina, e quem não tomou não poderia trabalhar, entendeu? Ninguém obrigou a tomar, mas você vai adotando medidas que levem aquele cidadão a se vacinar. Por favor, Nayara. Pois é, obrigada, Amaral. Obrigada, Amaral. Olha só, é o seguinte, nessa questão da vacina contra a Covid-19, o que eu percebo é a existência mais ou menos de dois grupos. O grupo anti-vacina, o grupo realmente que se nega mesmo a tomar vacina, é contra a vacina e não confia na vacina. O outro grupo é o grupo que é a favor da vacina, mas
se mostra contra essa obrigatoriedade. E a gente percebeu de uns dias para cá, principalmente hoje, não foi isso, Dante Amaral, essa mudança no tom do prefeito de Manaus, que vinha falando em uma determinada obrigatoriedade. Mas hoje a gente já... Não, seria uma recomendação, não seria obrigação nenhuma, apenas uma recomendação, principalmente porque recebemos essa recomendação do Ministério Público. Mas aí a minha pergunta é direcionada mais no sentido jurídico da coisa. No caso de proibir o acesso da criança à sala de aula, por ela não ter sido vacinada contra a Covid-19, que, ao meu ver, é um outro cenário, não é um cenário semelhante ao da época do sarampo, né? Uma vacina, digamos assim, trata-se de uma pandemia, é uma vacina teoricamente nova, né, digamos assim. Mas no caso de tentar barrar esses alunos, o acesso à sala de aula não seria uma dupla punição, por exemplo? Eles não teriam acesso à educação, mas também não teriam acesso também a uma questão de saúde, porque eles estariam sendo prejudicados por uma decisão dos pais. E o acesso à educação, o direito à educação, é garantido pela Constituição também, né? Sim, o direito à educação, como o direito à saúde, é um direito constitucional e fundamental. Então, assim, eu acho que eu não entendi que o prefeito tenha falado isso. Ele falou que ele vai exigir o cartão a apresentação do cartão de vacinação e que depois ele falou, não, a gente está orientando, né? Foi mais ou menos assim. Mas presta atenção, uma coisa é você exigir a apresentação do cartão de vacinação, outra coisa é você impedir o acesso. Em nenhum momento foi falado que vai se impedir o acesso. Não pode, porque a educação é acesso, a educação é direito fundamental e como tal tem que ser garantido. E eu, particularmente, concordo com você. Caso em socorro, a criança vai ser duplamente punida. Primeiro, no acesso à saúde, que ela vai ficar sem a vacina. Segundo, no acesso à educação. Mas eu não entendi dessa forma. Não vi até agora ninguém falar que qualquer criança ou adolescente não terá acesso ao ambiente escolar. O que se está falando é que será exigido isso no ato da matrícula. O pai que apresentar, ok, está tudo bem. Os pais que não apresentarem, e eu tive, ainda essa semana, eu tive uma reunião com a Censa, CEMED e SEDUC. Mas isso não foi descartado, né? Não, isso está descartado, isso não vai acontecer. Não foi descartado de ter um decreto, digamos assim, exigindo não pode, isso não, e proibindo esse acesso. Proibindo não pode. O que vai ser feito é... inclusive, essa semana eu estive em reunião com a Censa, SEDUC e CEMED, é que CEMED e SEDUC, eles têm que conhecer essa criança que não apresentou o cartão de vacinação ou essa certidão, que na recomendação a gente fala até em certidão da sala de imunização, para que possa ser verificada a situação dela, né, e sejam tomadas medidas legais cabíveis. Então, em nenhum momento, a criança vai ser responsabilizada por isso. Quem pode ser responsável... de entrar na sala de aula por conta disso. Sim, não. E ninguém falou isso. Até aqui ninguém falou isso. O que se fala é que para nós atuarmos, nós temos que conhecer essa criança que não teve acesso à vacina. E esse levantamento tem que ser feito pelas secretarias, né, de educação do estado e do município e tem que ser comunicado ao Conselho Tutelar e, em último caso, ao Ministério Público para que a gente adote as providências cabíveis no sentido de, primeiro, o trabalho é de conscientização, chamar, conversar, explicar. A vacina, ela é segura. Mas enquanto... Não, tudo bem, doutora, mas enquanto esse trabalho de conscientização é feito, enquanto esse levantamento vem sendo feito, a pergunta é, e essas crianças? Elas vão frequentar a escola. Elas vão frequentar a escola, entendi. sim.